finalmente vamos ver Diana dominando os poderes dela. Vem Debs, coloca a Rainha Elizabeth para chacoalhar a história e mudar o nosso foco para o manuscrito, o Ashmole 782. Então vamos ver como vai ser a aventura do nosso casal em Praga? Capítulo 26. Sentada na sua casa de Berlim, Verin de Clermont leia o jornal sem poder acreditar. The Independent, 1º de fevereiro de 2010. Uma mulher de Surrey descobriu um manuscrito pertencente a Mary Sidney, conhecida poetisa elizabetana, irmã de Sir Philip Sidney. Estava no roupeiro da minha mãe, que ficava no alto da escada da entrada, na Rua Henrietta Barber, 62, ao Independent. A senhora Barber fazia limpeza nos pertences da mãe quando o encontrou. Só parecia um monte de papel velho para mim. Segundo especialistas, o manuscrito é um caderno de anotações de um trabalho alquímico mantido pela Condessa de Pembroke durante o inverno de 1590-91. Pensava-se que os documentos científicos da Condessa tinham sido destruídos durante o incêndio ocorrido na Wilton House, no século XVII. Não está claro como o manuscrito veio a pertencer à família Barber. Nós lembramos de Mary Sidney primeiramente como poeta, comentou um representante da casa de leilão Sotheby's, que colocaram o item em leilão no mês de maio. Mas em sua época ela era conhecida como um grande praticante de alquimia. O manuscrito é de particular interesse porque mostra que a condessa era assistida por alguém no seu laboratório. Em uma experiência intitulada Produção da Arbodianae, a condessa identifica o assistente com as iniciais DR. Mesmo que jamais sejamos capazes de identificar quem auxiliou a condessa de Pembroke, explica o historiador Nigel Werthmeister da Universidade de Cambridge. O manuscrito pode nos revelar muito sobre o recrudescimento da experimentação na Revolução Científica. O que é isso, Schatz? Ernest Neumann pôs um copo de vinho defronte da esposa. Verin estava muito séria para uma noite de terça-feira. Era o ar que ela assumia nas sextas. Nada, murmurou ela, com os olhos grudados nas linhas do jornal à frente. Apenas o fragmento de um negócio inacabado da família. Baldwin está envolvido? Ele perdeu 1 milhão de euros hoje? O cunhado de Ernest era difícil de engolir e não se podia confiar inteiramente nele. Ernest aprendera os meandros do comércio internacional com Baldwin quando ainda era jovem. E agora beirava os 60 anos e era invejado pelos amigos por ter uma mulher muito jovem. As fotos do casamento que retratavam Verin de forma que ela ainda aparentava e uma versão de Ernest de 25 anos ainda estavam fora da vista por segurança. Baldwin nunca perdeu 1 milhão de coisa alguma em toda a sua vida. Claro que Ernest percebeu que Verin não tinha respondido propriamente à pergunta. Então puxou o jornal em inglês para si e leu o que estava impresso. Por que está interessada nesse livro velho? Prefiro dar um telefonema primeiro, disse ela por cautela. Pegou o telefone com as mãos firmes e Ernest reconheceu o brilho prateado incomum nos olhos da esposa. Estava furiosa e assustada e pensando no passado. Já tinha visto esse mesmo olhar um momento antes de Verin salvar a vida dele, arrancando-o das mãos da madrasta dela. Vai telefonar para Melisande? Isabeau, disse Verin automaticamente, digitando os números. Ah, sim, Isabeau, disse Ernest. Era compreensível que para ele fosse difícil pensar na madrasta de Verin como um nome diferente daquele que a matriarca da família usava quando matou o pai dele depois da guerra. A chamada de Verin se prolongou por um tempo interminável até se completar. Ernest ouviu estalos estranhos enquanto a chamada era transferida repetidas vezes. Finalmente se completou. O telefone tocou. Quem é? Disse uma voz jovem. Parecia a voz de um americano, ou talvez de um inglês que tenha perdido o sotaque. Verin desligou de imediato. Largou o telefone por cima da mesa e enterrou o rosto nas mãos. Oh, Deus! Está realmente acontecendo como o papai previra. Você está me assustando, Schatz, disse Ernest. Já tinha visto muitos horrores na vida, mas nenhum tão vívido
quanto aqueles que atormentavam Verin nas raras ocasiões que ela realmente dormia. Os pesadelos com Philip eram suficientes para desequilibrar aquela mulher normalmente equilibrada. Quem era o telefone? Não era quem deveria ser, respondeu Verin com a voz embargada. Procurou com os olhos cinzentos os olhos dele. Matthew é que deveria ter atendido, mas não pôde, porque ele não está aqui. Ele está lá. Olhou para o jornal. Verin, você não está falando coisa com coisa, disse Ernest com firmeza. Ele não conhecia aquele meio-irmão problemático, intelectual e ovelha negra da família. Mas lá estava ela telefonando de novo, e desta vez a chamada se completou rapidamente. Você já leu os jornais hoje, tia Verin? Faz muitas horas que eu espero seu telefonema. Gallowglass, onde você está? O sobrinho dela era um vagabundo. No passado enviava cartões postais com nada escrito além de um número de telefone de algum trecho da estrada por onde viajava na ocasião. A Autobahn, na Alemanha, a Rota 66, nos Estados Unidos, a Trondheim, na Noruega, o túnel Gulligar, na China. Esses anúncios concisos rarearam depois do advento das chamadas internacionais via celular. E depois do advento do GPS e da internet, ela passou a localizar Gallowglass em qualquer lugar que estivesse. De qualquer forma, Very já tinha perdido os cartões postais. Em algum lugar perto de Warrnambool, disse Gallowglass vagamente. Em que diabos fica Warrnambool? Perguntou Very. Austrália, respondeu Ernest e Gallowglass ao mesmo tempo. Estou ouvindo o sotaque alemão? Você está namorando de novo? Gallowglass provocou a tia. Cuidado, seu fedelho, rebateu ela. Você pode ser da família, mas posso rasgar sua garganta toda. É Ernest, meu marido. Ernest se curvou para a frente na poltrona, balançando a cabeça em sinal de advertência. Ele não gostava quando a mulher desafiava um vampiro macho. Mesmo sendo mais forte que a maioria das mulheres, Verin repeliu a preocupação do marido com um gesto. Gallowglass soltou uma risadinha, e Ernest concluiu que tudo estava bem com aquele vampiro desconhecido. Até que enfim, minha assustadora tia. Que bom ouvir sua voz depois de tantos anos, e não finja que não se surpreendeu com a história como me surpreendi com a sua chamada. Uma parte minha ansiava para que fosse um delírio dele, confessou ela, lembrando da noite que se sentara com Gallowglass ao lado da cama para ouvir as divagações de Philip. Imaginou que era contagioso e que eu também estava delirando? Bufou Gallowglass. Ela notou que ele estava cada vez mais parecido com Philip. Eu realmente ansiei para que fosse o caso. Era muito mais fácil acreditar nisso do que na mirabolante história do pai sobre uma bruxa fiandeira de tempo. Mas você vai manter o trato, não vai? Perguntou Gallowglass suavemente. Verin hesitou. Apenas por um segundo, mas não passou despercebido para Ernest. Ela sempre mantinha as promessas. Ele ainda era um garotinho assustado e covarde quando recebeu dela a promessa de que se tornaria um verdadeiro homem. E desde os 6 anos de idade, Ernest se agarrou a essa certeza, da mesma forma que se agarrou às promessas que ela fez desde então. Você não tem visto Matthew com ela, já que... E descobrir que meu e o irmão continuará sendo um problema a mais? Sem chance. Dê uma chance a ela, Verin. Ela também é filha de Philip. E ele tinha um excelente gosto para mulheres. A bruxa não é filha verdadeira dele, rebateu Verin prontamente. Em alguma estrada de algum lugar nas cercanias de Warrnambool, Gallowglass apertou os lábios, recusando-se a replicar. Se Verin sabia a respeito de Matthew e Diana mais que qualquer outro membro da família, claro que não sabia tanto quanto ele. E haveria muitas oportunidades para discussões entre vampiros e filhos depois que o casal retornasse. Não era preciso discutir isso naquela hora. Além disso, Matthew não está aqui, continuou Verin com os olhos fixos no jornal. Eu disquei o número. Uma outra pessoa atendeu e não era Baldwin. Por isso ela desligara com tanta rapidez. Se Matthew não tivesse no comando da Irmandade, o número de telefone teria sido transferido para o único filho de sangue sobrevivente. O número era oriundo dos primeiros anos do advento do telefone. A escolha de Philip pelo número 917 se devia à data de aniversário de Zabur, no mês de setembro. O número sofreu alguns acréscimos em razão das interações modernas com o advento da nova tecnologia e as sucessivas mudanças no sistema de telefonia nacional e internacional. Você falou com Marcos. Gallowglass também telefonara para esse número. Marcos? Very mal pôde acreditar. O futuro dos de Claremont depende de Marcos? Dê uma chance a ele também, tia Verin. É um bom rapaz. Gallowglass fez uma pausa.
E quanto ao futuro da família, isso depende de todos nós. Philip sabia disso. Do contrário, não nos teria obrigado a prometer que voltaríamos para Septu. Philip de Clermont tinha sido bem específico com a filha e o neto. 2 teriam que observar os sinais. História de uma jovem bruxa americana de grande poder. Sobrenome? Bishop. Alquimia, irrupção de descobertas históricas anômalas. Só depois, Gallowglass e Verin retornariam ao celeiro da família de Clermont. Philip não disse qual era a importância dessa união de família, mas Gallowglass sabia. Após uma espera de décadas, Gallowglass ouvira algumas histórias a respeito de uma bruxa em Massachusetts chamada Rebecca, uma das últimas descendentes de Bridget Bishop e uma das bruxas de Salem. Os relatos sobre o poder e sobre a trágica morte de Rebecca se espalharam por toda parte. Depois de rastrear a filha sobrevivente da bruxa, Diana Bishop, que residia no estado de Nova York, Gallowglass passou a observá-la periodicamente, primeiro nos brinquedos do parquinho e nas festas de aniversário, e depois na graduação da universidade. Sentiu o mesmo orgulho que todo pai sente quando ela entrou na Oxford. Sempre ficava debaixo do carrilhão da torre de Hackney em Yale. O poder das badaladas dos sinos ressoavam no corpo dele quando a jovem professora cruzava o campus. Diana vestia roupas diferentes, mas o fato de usar armação sob as saias e rufo e calça comprida e jaqueta masculina folgada não importava, porque o andar determinado e o jeito de aprumar os ombros não deixavam dúvidas de que era ela. Gallowglass tentava se manter à distância, se bem que às vezes era obrigado a interferir, como no dia em que a energia dela atraiu um demônio que começou a segui-la. Mesmo assim, Gallowglass se ufanava de inúmeras vezes que se conteve para não descer correndo a escada da torre do sino de Yale e jogar os braços em volta dos ombros da professora Bishop, dizendo-lhe que estava imensamente feliz por revê-la depois de tantos e tantos anos. Logo que Gallowglass soube que Isabu chamara Baldwin por conta de uma emergência desconhecida que envolvia Matthew, o nórdico concluiu que era uma questão de tempo para que surgissem as anomalias históricas. A notícia sobre uma recente descoberta de miniaturas elisabetanas, até então ignoradas, chegou ao conhecimento de Gallowglass. Chegou a procurar Sotheby, mas as miniaturas já tinham sido compradas. Achou que poderia cair em mãos erradas e isso o fez entrar em pânico. Ele subestimara Isabu, mas depois conversou com Marcos, o filho de Matthew, e confirmou que as miniaturas estavam seguras em Septu, na escrivaninha de Isabu. Fazia mais de 400 anos que Gallowglass tinha escondido os retratos em miniatura em uma casa em Suffolkshire. Era tão bom rever as miniaturas e as 2 criaturas que retratavam. Enquanto isso, Gallowglass, como sempre, se preparava para uma tempestade que advira. Viajar o mais rápido possível. Antes era pelos mares e pelos trilhos, mas agora era de motocicleta pelas estradas, atravessando curvas fechadas e encostas de montanhas, com o vento despenteando os cabelos e batendo na jaqueta de couro fechada até o pescoço para ocultar a pele que nunca esteve bronzeada. Ele se preparava para cumprir uma promessa feita muito tempo atrás, a de defender os de Clermont a qualquer preço. Gallowglass, você ainda está aí? A voz de Verin soou no aparelho, tirando os o sobrinho do Desvaneios. Ainda estou aqui, tia. Quando pretende ir? Verin suspirou e apoiou a cabeça na mão. Ainda não conseguia olhar para Ernest, pobre Ernest. Casara-se voluntariamente com uma vampira e, ao fazer isso, emaranhara-se involuntariamente em uma trama de sangue e desejo tecida ao longo dos séculos. Mas Verin tinha feito uma promessa para o pai, e, embora Philip estivesse morto, não seria agora que iria desapontá-lo pela primeira vez. Pedi a Marcos para me esperar depois de amanhã. Gallowglass não diria que estava aliviado com a decisão da tia, e ela também não diria que tinha vacilado em manter a promessa feita. Então nos veremos lá. Isso daria mais tempo para que Verin comunicasse a Ernest que ele compartilharia o mesmo teto da madrasta. Ele não gostaria da ideia. Boa viagem, tia Verin. Gallowglass desligou primeiro. Enfiou o celular no bolso e olhou fixamente para o mar. Já tinha naufragado naquela parte da costa australiana. Gostava de olhar para aquelas praias para onde fora levado como um tritão que chegou à costa em meio de uma tempestade e se deu conta que também poderia viver em terra firme. Ele pegou um cigarro. Fumar era como correr de motocicleta sem capacete.
uma forma de desafiar o universo que lhe concedera a imortalidade em uma das mãos e levara todos os seus entes amados com a outra. Você também levaria esses de mim, não é? Perguntou ele ao vento, que por sua vez respondeu com um suspiro. Martha e Marcos tinham opiniões severas em respeito aos fumantes passivos. Argumentavam que se o fumo não podia matá-los, isso não lhes dava o direito de exterminar todos à volta. Se morrerem, o que restará para nos alimentarmos? Acentuava Marcos com uma lógica infalível. Era uma noção curiosa para um vampiro, se bem que Marcos era conhecido pelas noções curiosas, e Matthew não ficava atrás. Gallowglass atribuía essa tendência ao excesso de educação. Acabou de fumar o cigarro e levou a mão ao bolso para pegar uma pequena sacola de couro. Uma sacola que continha 24 pecinhas redondas com 2,5 cm de diâmetro e pouco mais de meio centímetro de espessura. As pecinhas tinham sido confeccionadas de um galho cortado de um pé de carvalho que brotara nas proximidades de uma das casas de outrora. Cada qual estampava um símbolo entalhado a fogo na superfície e letras do alfabeto de uma língua que ninguém mais falava. A verdade é que Gallowglass sempre nutrira um saudável respeito pela magia, desde muito antes de ter conhecido Diana Bishop. Sabia muito bem que certos poderes se espairavam entre a terra e os mares, para além da compreensão de todas as criaturas, e era sempre melhor desviar os olhos quando estava por perto. Mas não conseguiu resistir às runas. Elas o ajudavam a navegar pelas traiçoeiras águas do destino. Ele então enfiou a mão na sacola e, acariciando os suaves círculos de madeira, deixou-os escorrer por entre os dedos como água. Queria saber de que maneira a maré corria naquele momento, a favor ou contra os de Clermont. Depois de todas as peças escorrerem pelos dedos, Gallowglass retirou uma runa que lhe revelaria em que pé as coisas estavam. Night, runa cujo sentido era ausência e desejo. Enfiou a mão na sacola de novo para entender melhor o que o futuro lhe reservava. Odell, glifo, que se associava a casa, família e herança. Retirou uma última runa, que lhe mostraria como preencher o seu avassalador desejo de fazer parte, de pertencer. Had era uma runa perturbadora. Uma runa que tanto significava chegada como partida, início ou término de jornada, primeiro encontro ou reencontro há muito esperado. Fechou a mão em torno da peça de madeira. Dessa vez, o significado era bem claro. Boa viagem para você também, titia, e traga junto aquele meu tio, gritou Gallowglass para o céu e para o mar antes de montar na motocicleta e seguir em direção a um futuro inimaginável e imprevisto. Bom, vocês sabem que eu sou completamente apaixonada por esse recurso que Debs usa, né? Eu gosto quando a gente pensa que sabe por onde a história está indo e de repente ela nos dá um flash do futuro e nos enche de perguntas. Achei bem significativo de todas as folhas de manuscritos de Mary, a criação da árvore de Anai foi a que Debs usou para ser encontrada no futuro. Significa que essa árvore realmente vai ser muito importante na história desse livro. E reforça a ideia de que Diana e Matthew não são apenas um casal apaixonado, mas figuras centrais com um destino grandioso. E essa cena me deixou muito ansiosa, porque agora eu sei, né, definitivamente que tudo que eles estão fazendo e aprendendo vai ser crucial para o futuro. Mal posso esperar para ver como eles vão descobrir a verdadeira importância de suas ações. E vocês, o que acharam desse avanço no futuro? Sentiram que o peso da história ainda ficou maior? O que vocês acharam de Gallowglass creeping, seguindo Diana, stalkeando Diana quando ela era criança? Achei um pouco assustador. Me contem aqui nos comentários. E se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. No próximo vamos, eu acho, continuar nessa jornada e finalmente ver como é que vai ser a aventura de Diana e Matthew em Praga. Então te vejo lá no capítulo 27.